povo que não conhece a sua história, já se diz, está condenado a repeti-la ou como farsa ou pior, como tragédia. Com essa frase, que é muito famosa, eu agradeço o privilégio que me dá a Universidade Federal de Santa Catarina, nossa universidade de tantas e tão caras representação no mundo intelectual, acadêmico, científico e da inovação no Brasil, cumprimentando a todas e a todos, nas pessoas da professora Cláudia Drucker e do professor Fábio Lopes, que coordenam este seminário. A organização me encarrega de, por algo ao redor de 30 minutos, fazer uma reflexão que não é uma reflexão passadista. Eu começo com essa frase, não é, de dizer que o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la como farsa ou tragédia, porque todas as antecedências da questão da legalidade, ali 60 anos atrás, estão rigorosamente presentes de uma forma, inclusive de uma certa forma caricata, se não fosse trágica, nos tempos de Bolsonaro. Vamos recuperar um pouco uma coisa que não é muito comum no debate das grandes nações, como é o caso do Brasil, a percepção entre nós da absolutamente central interação internacional que há derivada da nossa posição estratégica no mundo e no Ocidente, judaico-cristão, e na área de influência dos norte-americanos, especialmente, mas na sequência da influência europeia. Essa integração internacional tem que ser trazida para que todas as vezes que a gente refletir sobre as questões lá, como hoje, nós entendemos a devida complexidade dessa interatividade, o Brasil no mundo e as interações quase sempre clandestinas por ações de espionagem, contra-espionagem, inteligência, hoje guerra híbrida, por interesses absolutamente sensíveis. Em alguns momentos, interesses de defesa, como é o caso das antecedências da Segunda Guerra Mundial, que marcam para morrer Getúlio Vargas, e eu volto a isso rapidamente, porque tem tudo a ver com a nossa reflexão da legalidade e da contemporaneidade brasileira, ou, mais recentemente, a guerra híbrida por riquezas energéticas, riquezas da biodiversidade, riquezas da água potável, que são os elementos centrais da disputa por hegemonia do poder no mundo, na geopolítica global, especialmente nesse universo de influência dos norte-americanos e dos seus aliados europeus. Vamos, então, aos anos em que acontece a legalidade, 60 anos atrás. E é preciso entender isso lá atrás um pouco mais, porque também apenas 2 dias de diferença no aniversário de uma data e da outra, nos trágicos agostos brasileiros, não é, e no seu desdobramento. No 24 de agosto de 54, Getúlio Vargas assina a Carta Manifesto e se mata. Se mata como um ato político em que o manifesto é uma afirmação de um conjunto importante de valores e a identificação de constrangimentos e ameaças que, não sendo tão explícitas e claras na Carta Testamento, a luz da história traz para refletir. O Getúlio tinha mantido o Brasil numa certa neutralidade já na ocorrência da Segunda Guerra Mundial, evitando um alinhamento com o Ocidente, e naquele momento o Ocidente já derrotado no continente europeu, com a resistência exclusiva do Reino Unido. E os americanos também estavam fora da guerra. Na sequência, quando acontece Pearl Harbor e os norte-americanos têm, então, um pretexto, ou o governo norte-americano tem um pretexto para inverter a opinião pública e engajar a América do Norte na guerra, já com a Europa exaurida, já com os alemães combatendo em 2 frentes, porque ele tinha cometido Hitler o equívoco do Napoleão, indo para a frente oriental enfrentar o Stalin na União Soviética, o Getúlio tentou manter o Brasil fora. E isso gerou uma memória muito constrangedora para o trabalhismo, que é a corrente de opinião que faz a tropicalização do keynesianismo, não é, para entender uma economia política que mantinha a propriedade privada dos fatores de produção, mas introduzia a modernidade da proteção do trabalho como um valor em si mesmo e anunciava ser um dever público a liderança da modernização econômica e da proteção das classes trabalhadoras emergentes. Nasce a CLT, nasce o 13º salário, nasce o direito às férias, nasce, enfim, um conjunto de proteções e a fundação da estrutura sindical
brasileira, assim como também nascem os primeiros vagidos de uma indústria nacional brasileira. No primeiro momento, na mineração, a Vale do Rio Doce, na sequência, já com a siderurgia, a Companhia Siderúrgica Nacional, e a sequência da Petrobras, que é o auge desse modelo, que acontece ali no ano de 54. Esse rancor, por assim dizer, não é, da sede do Império com relação à tentativa de neutralidade do Getúlio Vargas acaba desaguando no suicídio, que, sendo um ato político, adia a confrontação eleitoral ou a derrota eleitoral ou o golpe que vinha se tentando ali naquele momento. E se dá, então, a possibilidade de eleger-se um aliado do Getúlio, embora não fosse do PTB, era do PSD, o lado um pouco mais conservador da aliança que o Getúlio genialmente montou, que era Juscelino Kubitschek. As elites brasileiras, sempre conectadas com a propaganda do Império, sempre caracterizaram este movimento, seja pelo seu flanco trabalhista, seja pelo seu flanco desenvolvimentista, da Bossa Nova, do Juscelino Kubitschek, como populismo. E a contribuição da professora Cláudia a esse debate, né, puxa também o professor Fábio Lopes, porque aqui é uma questão de semântica, né, em que a carga negativa do adjetivo populista é introduzido na elite brasileira, inclusive com grande, eu diria, grande cumplicidade da esquerda marxista-leninista, que também, por outro ângulo e por outro motivo, não gosta desse procedimento nacional populista que o trabalhismo ou o jusselinismo, se a gente pode chamar assim, sua sequência lógica no adiamento do conflito que acaba desaguando, explodindo em 64. Mas eu não quero me adiantar, volto à recuperação disso. Então, o primeiro elemento a ser chamado, a nossa reflexão desse fenômeno de 60 anos atrás, é a influência estrangeira através de um veio de transmissão quase instantâneo, quase automático, que vem ao Brasil pelas nossas elites, e atende a interesses que são ou mesquinhos e subalternos, o interesse imperial da grande nação do Norte, ou, pura e simplesmente, um legado intelectual asfixiante numa academia que tende a ser eurocêntrica. Não é trivial você desenvolver um pensamento brasileiro autônomo e por isso a gente tem engolido. E volto a dizer, a universidade, seja pelo lado dos liberais, com essa conexão internacional, seja por uma esquerda que também tem formulações eurocêntricas no marxismo-leninismo, que abominava o trabalhismo e também serva o adjetivo crítico populista, porque advogava uma revolução, uma disruptura revolucionária pelo método do marxismo-leninismo. Então, deu-se a tempestade perfeita que acabou inibindo que a academia brasileira mergulhasse com um pouco mais de profundidade, mergulhasse com um pouco mais de atenção, que é um dever da universidade, é um dever do pensamento acadêmico, um olhar plural, não é contraditório, não unânime, não é sobre este fenômeno tão importante na disruptura do Brasil moderno. É importante que a gente lembre que foi isto que se chama pejorativamente de populismo, que anuncia um Brasil moderno, em que o adjetivo simbólico disso é o direito de votar, que as mulheres não tinham, e que essa novidade institucional disruptiva provoca, não é, na Revolução de 30, ou aquilo que é mais grave e transcendentalmente importante ainda, que é a confrontação de uma elite oligárquica escravista, não é, que fazia uma política de oligarquias que se chamava o café com leite, num sistema eleitoral, olha como as coisas mudam no Brasil para não mudar nada, não é, a bico de pena, em que os poderosos se revezavam ante uma estrutura absolutamente oligárquica. Em frente a isso, portanto, com uma base social absolutamente por ser construída, os revolucionários de 30 anunciam um Brasil moderno, industrial, cujo apogeu acontece com Juscelino Kubitschek. Mas as forças acumuladas derrotam Juscelino Kubitschek, o que me parece impressionante. O Juscelino é um presidente absolutamente extraordinário em tempos de mediocridade. Lembrar que o Juscelino foi presidente uma única vez por 5 anos, e a obra extraordinária que ele deixa em apenas 5 anos, comparado com a mediocridade que tem dominado a cena brasileira dos últimos 30, 40 anos, da redemocratização para cá, é uma tragédia impressionante. Mas o Juscelino perde as eleições.
E perde as eleições, é muito importante que a gente recupere isto para uma onda moralista, uma onda de denúncia de corrupção jamais evidenciadas na questão do governo Juscelino Kubitschek, mas que foi simbolizada na candidatura tosca do professor Jânio Quadros, cujo símbolo de campanha era uma vassoura, para varrer. Não é, Mas o Brasil permitia, vejam as maluquices institucionais que esse país segue praticando, permitia que o vice-presidente da República fosse eleito autonomamente. Ou seja, não era uma chapa completa em que você votava no presidente e num vice que ele houver escolhido juntos, como a gente vota hoje. Naquelas eleições, o Brasil escolhia o presidente numa chapa e podia escolher o outro noutra chapa. E o brasileiro acabou cometendo esta imprudência, não é? Comoveu-se com o discurso moralista, anticorrupção do professor Jânio Quadros e deu a ele a presidência da República. Mas votou massivamente, inclusive com mais votos do que o próprio presidente Jânio Quadros, no seu antagônico, o vice-presidente João Goulart, que era naturalmente o sucessor, o filho político do Getúlio Vargas, que, volto a dizer, né, foi combatido pelos dois lados, pelos liberais, que não acreditavam na ideia de um Estado interventor, promotor do desenvolvimento, ele mesmo, numa presença estatizante dos fatores de produção na questão da indústria de base, siderurgia, energia elétrica, petróleo, especialmente petróleo, lá como hoje, mais dramaticamente ainda, mas os comunistas também antagonizavam Getúlio. Ainda que compreenderam em algum momento que o Getúlio era ele e a sua circunstância, como ensina Ortega y Gasset, é uma personalidade muito complexa, que tem que ser analisada nas diversas circunstâncias em que ele atua na vida brasileira, mas o fato é que os comunistas também condenavam criticamente o trabalhismo e também utilizavam o adjetivo pejorativo de populistas, né, para desqualificar o que eles consideravam os limites reformistas que o trabalhismo oferecia ao Brasil, em contraposição à proposta revolucionária que ainda encantava multidões pelo mundo afora, mas especialmente encantava a novel esquerda, não é, europeia. Então, o que acontece? O João Goulart assume a vice-presidência da República com o Jânio Quadros. E eu estou repetindo coisas que os professores já sabem, mas pensando aqui nos jovens brasileiros que estão perplexos hoje com as contradições da política e vendo com certo susto a deterioração da nossa institucionalidade pelo comportamento do presidente Jair Bolsonaro. E é exatamente isso que nós precisamos extrair como lição preciosa do passado para compreendermos o presente e o desafio do futuro no Brasil. O Jânio Quadros houvera feito uma promessa mentirosa. Basicamente, houvera acenado, e aí também é uma espécie de populismo, agora sim, não é merecedor de uma crítica, porque não havia, na visão do Jânio Quadros, nenhuma compreensão estratégica de país que nós conhecêssemos. Havia aí uma difusa simpatia pelo liberalismo norte-americano, mas isso não impediu, por exemplo, que o Jânio Quadros, na sua peculiar personalidade, para ficar aqui numa palavra moderada, condecorasse o Che Guevara, por exemplo, né, com a maior comenda brasileira, como também tentasse fazer uma escaramuça de natureza bélica com os franceses a partir de uma ameaça tosca de ocupação da então Guiana Francesa. Então, veja, isso era uma proposta mentirosa, muito parecida com a que o Bolsonaro representa. O Bolsonaro, ele mesmo um corrupto de origem, ele mesmo um incompetente absoluto, ele mesmo incapaz, que nunca deu um dia de serviço à nação brasileira, membro, vamos dizer, ilustre do chamado baixíssimo clero, que é a caracterização caricata dos políticos do fundo do poço da moralidade, da decência, da competência, do espírito público, que, infelizmente, são parte importante ainda do Congresso da representação política brasileira, se apresenta com uma publicidade de antagônico à corrupção que o PT tinha representado durante a contradição dos governos Lula e Dilma. E oferece-se também para estabelecer, em direção ao mercado, mais ou menos parecido com o Jânio Quadros, um liberalismo no qual ele não acredita, mas que foi suficiente e bastante para, lá no Jânio, como hoje,
engajar esta elite brasileira, essa fração da elite brasileira que não tem o menor espírito nacional e que há muito tempo olha para o país como um corpo a ser sanguessugado, a ser explorado, predado, e para acumular dinheiro que levam para o estrangeiro, e o seu sonho de conforto e de êxito futuro é ter uma casa em Miami, aquele paraíso cultural da humanidade. Carga de ironia nessa última expressão aqui. Mas, bem, o que acontece? O Jânio Quadros dá com os burros na água, não consegue, pelo seu pulso autoritário, entregar a promessa nem na questão econômica e muito menos na questão moral, e aí faz uma renúncia, acreditando que esse gesto de renúncia provocasse uma movimentação das forças militares para trazê-lo de volta ao poder, agora sem as peias e controles do Estado de Direito Democrático, voltando como um ditador. E não aconteceu. As Forças Armadas brasileiras, lá como creio hoje, acreditavam que um golpe em favor de uma pessoa como Jânio Quadros não era do melhor interesse deles, antes de mais nada, porque ele já tinha dado todas as indicações, se chamava claramente o Jânio Quadros nessa data de louco. E aí o que acontece nessa data? O que acontece nessa data é que dá-se um vazio de poder no Brasil. E o João Goulart estava viajando no processo de retomada das relações brasileiras com a China, né? E então o João Goulart estava por lá. E aí se movimentam, então, as tropas para ameaçar aquilo que já houveram feito na ameaça contra o Getúlio Vargas lá atrás, e que o suicídio e a comoção popular que se seguiu a isso, né, impediu, adiando para essa data. É neste momento, não é, que o Leonel de Moura Brizola, meu estimadíssimo amigo, de quem eu tive a honra e o privilégio, tendo sido o governador mais jovem da história do Brasil, eu fui colega dele quando ele foi governador pela terceira vez, uma vez no Rio Grande do Sul e duas no Rio de Janeiro. E eu, muitas desse depoimento que eu dou aqui, eu colhi pessoalmente do governador Brizola em intermináveis conversas extraordinariamente adoráveis para mim, né, desse grande brasileiro que também foi desqualificado como populista, enfim, porque, e eu voltarei a isso um pouco mais ao cabo dessa digressão histórica que nós precisamos recuperar com o sentido superior de compreender a realidade contemporânea do Brasil. Então, repare, com o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, era sede, o Rio Grande do Sul, do Terceiro Exército, que é hoje o Comando Militar do Sul. E o Brizola sabia que as Forças Armadas não se movimentam se não estiverem absolutamente coesas. Isso depois o Geisel também fez, eliminando a tentativa de golpe por dentro do golpe de 64, que tentava o general Silvio Frota, cujos pupilos estão hoje todos no poder com o Jair Messias Bolsonaro. Só para que o brasileiro entenda como a história brasileira é uma bola de chumbo que amarra o nosso futuro a um passado contraditório que ainda está vivíssimo. Esse general Heleno, tudo isso eram fascistinhas, jovens fascistas, excitados por esse bossalíssimo general Silvio Frota, que queria fazer um golpe porque chamava o general Geisel de comunista, né? Só para a gente entender como as coisas são. Então, naquela data, o João Goulart, combinado com o Brizola, dilatou a sua viagem para o Brasil. Ao invés de tomar o avião pelo caminho mais curto, tomou o avião fazendo várias paradas, né, no caminho do Brasil, aonde pretendia chegar pelo Uruguai para poder chegar no Rio Grande do Sul, onde estaria protegido. E nessa iminência, o bastidor de uma conversa frenética, na procura de entendimentos, e o Brizola serve de ariete para, mobilizando as estruturas da indústria bélica brasileira, por exemplo, foi ocupada pelo Brizola, que distribuiu armas para a população. Ele próprio entrincheirou-se no Palácio Piratini, no subsolo do Palácio Piratini, e dali, né, conseguiu que o transmissor da Rádio Guaíba ficasse disponível para uma chamada a todos os legalistas, a todos aqueles que no Brasil inteiro, e a partir de Goiás, o segundo governador que também se alinhou, mas muita gente se formou, grupos de pessoas que se organizavam em grupos dos 11 para armar uma confrontação com os golpistas da data, com os militares da data. Essa agonia e essa ameaça, essa tensão durou algo ao redor de 14 dias.
essa rede de rádios acabou correndo todo o território nacional e o espírito democrático do povo brasileiro veio em defesa desse momento pioneiro de risco pessoal extraordinário do Brizola. O que é peculiar aí é que, ao vencer a parada, o Brizola queria dar posse integral ao João Goulart, que nunca foi comunista, que nunca teve nenhum compromisso com os comunistas, que era criticado duramente pelos comunistas, inclusive no pessoal, porque ele era ele próprio proprietário de terras, estancieiro ali em São Borja, na região, não é, de São Borja, lá no sul, no Rio Grande do Sul, não é, aí no sul do Brasil, onde está a nossa Universidade de Santa Catarina. Pois bem, o Brizola, então, tem um choque, porque, na paralela a esse esforço arriscado, o Brizola correu risco de morte, não é? Houve momentos tensos ali, dificuldades imensas, não é? E o João Goulart, por outros caminhos, aceita um acordo e abre mão dos poderes presidenciais para assumir uma presidência da República esvaziada num regime parlamentarista liderado por vários brasileiros, entre os quais Tancredo Neves, que volta depois para cumprir um papel histórico da redemocratização do país. O Brizola zangou-se, aborreceu-se, porque, não sei se todo mundo sabe, o João Goulart era concunhado dele, o cunhado dele, e eles, então, romperam. O Brizola ficou muito frustrado, muito aborrecido, porque considerou que o João Goulart se conciliou com aquilo que não era para ser conciliado. A história talvez faça justiça, porque o João Goulart pretendeu, como repete o mesmo comportamento ali em 64, foi que não houvesse mortes, não houvesse luta fratricida entre os brasileiros, não houvesse sangue. Há ainda um tempo para se amadurecer esta percepção. O fato, entretanto, feita a história, é que ali se revela um momento talvez raríssimo em que a sociedade brasileira e uma fração do seu poder político saem em confrontação com as Forças Armadas na defesa de um conjunto muito claro de valores. Isso só houvera acontecido com fracasso, quando os tenentes se movimentaram ao redor de uma agenda reformista, modernizante, lá em 22, quando se movimentaram já mais maduros, o Getúlio, que era tenente, agora governador, e traído o governador das Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, ele faz a Revolução de 30. Não é? Então, fora esses momentos, a legalidade tem esse aspecto absolutamente importante para os tempos de hoje, em que a política desmoralizada, especialmente na cabeça dos jovens, vai desenhando um vácuo em que a crise estrutural da economia brasileira, a repercussão disso na vida do nosso povo, na quantidade recorde de desempregados, no custo de vida que volta pesado aos supermercados, às feiras populares da alimentação, e com o Brasil sendo banido da comunidade internacional por diversos fatores, mas ameaça cíclica de disruptura do Estado de Direito democrático e a depredação da floresta amazônica, em número recorde, estabelece um ambiente para a tempestade perfeita. E é nesse ambiente de tempestade perfeita que se movimenta o Bolsonaro. O Bolsonaro está com os mesmos homens que estavam com o general Silvio Frota, com o mesmo apego nenhum às virtudes da República, da democracia e do Estado de Direito, uma visão autoritária para si mesmo, porque não há nenhuma formulação. Se houvesse na cabeça do Bolsonaro uma formulação de país e que houvesse resistência, não é, a que essa formulação fosse praticada, não se justificaria, porque nada justifica a ruptura do Estado de Direito democrático para um democrata visceral como eu. Mas não há nada. É apenas o poder pelo poder e agora o acobertamento da conduta criminosa da quadrilha que se transformou a própria família Bolsonaro. Nós temos aí notícia das ex-mulheres recebendo dinheiro, da atual mulher, dos filhos pagando 15 milhões de reais de patrimônio imobiliário com dinheiro, e ele está chamando para o 7 de setembro uma manifestação que busca basicamente produzir cadáveres, para criar um pretexto, não é, de apelo à ordem que justifique a disruptura do Estado de Direito Democrático, a estabelecimento de um estado de sítio ou até uma nova ditadura.
Lá, como hoje, não há o menor ambiente para isso. Mas é preciso que nós todos tenhamos preciosas lições da nossa história para saber que, se não vai acontecer, é porque há que se organizar a resistência. E a resistência sempre será chamada, e essa é a conclusão derradeira da minha primeira provocação, de populista. Porque aqui nós temos duas grandes questões. Primeiro, a economia política brasileira está montada para transformar o Estado Nacional brasileiro numa terrível máquina de transferência de renda de quem produz e de quem trabalha para os rentistas que configuram 10 mil famílias. Entre nós brasileiros, esse modelo está levado a tal enésima potência que 5 pessoas, os dedos de uma mão, tenho eu repetido onde posso, acumulam a fortuna equivalente à metade do PIB brasileiro. 5 pessoas apenas. 1% dos brasileiros tem hoje metade da riqueza do país, o que, evidentemente, mostra que toda e qualquer crítica a esse modelo é correta, mas ela é sempre qualificada para quem, como nós, criticamos o modelo e pretendemos substituí-lo por um modelo que prestigie o trabalho, não é? Que prestigie a parcimônia, que prestigie a produção e não a especulação financeira, somos chamados todos de populistas. Como se ter compromisso com aquilo que são as melhores práticas internacionais, os valores pacificados de igualdade, de oportunidade para as pessoas, no mundo inteiro, não é? Aqui no Brasil, é confundido com populismo. E esta também é a marca da desqualificação daqueles que, na política, não aceitam o pacto de elite criptoconservador e corrupto organicamente. Porque, se nós repararmos, a corrupção que, ciclicamente, é levantada como um argumento para excitar a moralidade popular e o sentimento moral da nossa classe média, é praticada como um organismo central do modelo de poder dominante no Brasil desde sempre. Basta que lembre a todos, para concluir a minha ponderação, que o Brasil é o país último do mundo em abolir a perversão da escravidão. No mundo ocidental, o último país que aboliu, e ainda assim por uma pressão estratégica feita pelo Reino Unido, pela Grã-Bretanha, pelo Império Britânico, que não aceitava competir, não é, mais com países que aviltavam a sua mão de obra pela escravidão. São 380 anos a escravidão durou no Brasil. 380 anos, quase 4 séculos. E essa escravidão produz um racismo estrutural que desenha o próprio capitalismo brasileiro. Mas é bastante você chamar atenção para este fato incontestável para que todos nós que temos esse amor ao povo, à nação brasileira, possamos ser chamados de populistas. Por isso é importantíssimo que uma universidade com o prestígio da Universidade Federal de Santa Catarina, no meio onde está, não é, em que o sul do Brasil, que tende a ser um pouco mais conservador, e eu compreendo isso, porque nesse plano de valores não é profundamente respeitável, não é, você querer educar sua família pelos valores que você recebeu dos seus avós, dos seus pais, ou fazer a devoção a Deus pelo formato que nos legou a nossa formação cristã, é absolutamente respeitável. O que não dá é para conservar uma estrutura de economia política e uma governança política que produzem a perversão e a estagnação e a selvageria da concentração de renda que há no nosso país.